Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, pastor aqui na Cocoa Presbyterian Church, é uma igreja americana. Eu sou pastor aqui já há quase 10 anos e estou nos Estados Unidos já há muito tempo, mas essa igreja nossa aqui, nós não temos um trabalho de língua portuguesa, né? O nosso ministério de língua portuguesa é esse aqui pela internet, que é aos domingos esse culto, né? Um culto reduzido, né? Que é uma oração, uma mensagem, uma música. E durante a semana eu publico o nosso Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo esse vídeo aqui. São meditações curtinhas que eu lanço todo dia, de segunda a sexta, essas meditações. Então eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, seus familiares, pessoal lá da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. O nosso canal, pouco a pouco, está crescendo, né? Muita gente assistindo. Infelizmente, para aqueles que estão assistindo e escrevem comentários, eu sou pastor de igreja, eu tenho esse ministério com a internet, gravo vídeos em inglês e português, escrevo livros, né? Então é difícil às vezes responder, né? Tem hora que eu arrumo um tempinho e respondo, né? Um tanto, né? Mas é difícil, né? Porque falta tempo. Então não fica chateado se você fez um comentário e eu não respondi, né? Nem que seja só um positivo lá, um ok, eu tento fazer isso, mas é muito complicado, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas o objetivo aqui é te abençoar, te ajudar na tua caminhada cristã, né? Lidar com as situações da vida, como é que a Bíblia é aplicada, né, em diferentes situações, como é que você pode ser um cristão melhor, mais efetivo. Então esse é o nosso objetivo aqui, né? E eu gostaria que você estivesse orando por nós para que a gente pudesse continuar esse ministério, né? Eu fico ameaçando que já eu paro, vou mudar, vou fazer diferente. Estou ainda pensando, é o caso do tempo, né? Você tem que sentar, pensar, planejar, como é que vai funcionar, né? Então é meio complicado. Mas o objetivo aqui é orar por você, te abençoar, trazer uma palavra de Deus para você. Então deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui na nossa vida, te agradecemos pela internet, Senhor, que através dela, tanta coisa ruim que ela tem trazido na nossa vida, mas tanta coisa boa, Senhor, tanta coisa boa. Oportunidade de orar, de estudar a palavra, de aprender, de crescer. E pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe essas pessoas que estão nos assistindo, abençoe a família, abençoe as finanças, ó Deus, nesses dias tão difíceis na área financeira, abençoe as finanças, abençoe a saúde, ó Deus, dá a graça, abre porta certa para essas pessoas. Use essas pessoas, Senhor, no teu ministério, na tua missão. Dá, ó Deus, unção para que o Senhor possa usá-las de uma forma produtiva e poderosa, Deus. Guarda, protege, Senhor, nesses dias tão violentos que a gente vive. Protege e guarda essas pessoas. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como a gente faz toda semana, eu coloco uma música, né, uma música de louvor para te abençoar, né, nesse período. Tem gente que conhece o pessoal, a maioria das vezes eu vou lá no fundo do baú, né? Eu tive ministério aí no Brasil, eu saí do Brasil em 1990, então eu tive um ministério aí ativo com a Mocidade para Cristo. Então eu trabalhei com muita gente, né? Muita gente boa, né? Rebanhão, a Banda Azul, Vencedores, Jovens da Verdade, Jovens de Cristo, Quarteto Vida, Expresso Luz, né? Muita gente boa, né? E foi servos, né? Então foi uma bênção para a minha vida, espero ter sido uma bênção na vida deles. Então eu vou lá no fundo do baú e pego as músicas e ponho aqui para não só para eu relembrar, mas para te abençoar também, né? Então vamos ouvir a música de hoje, então.
sairemos de Jerusalém? Se o Espírito Santo não mover os nossos corações, como iremos à Judeia ou a Samaria, a enfrentar barreiras maiores que nós? Se o Espírito Santo não mover os nossos corações, como deixaremos tudo, coisas e pessoas, lançar mão do arado e não olhar para trás? Sairemos de Jerusalém. Como sairemos de Jerusalém? Como sairemos de Jerusalém? Espero que tenha sido uma bênção para você. Espero que tenha te edificado. E hoje a gente vai meditar num texto muito conhecido, uma história muito conhecida. Mas muitas vezes a gente perde o fio da meada e não pega o fio da meada que Deus, a intenção de Deus para nós, principalmente nos dias que a gente está vivendo. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá em Atos, capítulo 8, versículo 26 até o 40, que é um texto muito conhecido. Então deixa eu ler o texto para você. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. Assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe,
ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Você consegue imaginar a cena? Correr já é complicado, correr e conversar é mais ainda. Você compreende o que você está lendo? Ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto dele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques o que se refere. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela riqueza da tua palavra. E pedimos que o teu Espírito nos habilite, nos dê graça para compartilhar a tua palavra, Senhor, para com as pessoas que estão nos assistindo. Dá a graça, Senhor, abre o coração deles, a mente, e me dá graça para comunicar a palavra de forma correta. Usa-me, ó Deus, nesse instante e abençoa todos nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui é extremamente rico. Nós não vamos ter tempo nesses 15 minutos, 16 minutos que estão faltando aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu tento manter 30 minutos esse meu projeto aqui, né? Um projeto de 30 minutos, né? Desde o começo, com a música e a mensagem. Então, eu vou trabalhando aqui no relógio para manter a minha agenda aqui, né? Mas nós não temos tempo de compartilhar todas as lições desse texto aqui, porque são lições extraordinárias. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o problema da gente que nós estamos enfrentando, porque hoje em dia tudo é a respeito de números, né? Não, você está enfrentando isso, se você é pastor, se você não é pastor, compartilhe esse vídeo com um dos seus pastores, porque tudo nós comparamos com números, né? Você precisa produzir, mostrar resultados, não é só na igreja, não, em todos os lugares da vida que nós estamos vivendo agora, é tudo calculado com números, tudo é quantidade. Quantos membros tem a sua igreja? Quantas crianças no programa infantil? Quantos jovens no programa dos jovens? E o dinheiro? Quanto que a igreja tem no banco? Você tem dinheiro para fazer isso? Tem dinheiro para fazer aquilo? Nós já passamos por isso, todos nós. Não há exceção nisso aqui. Todos nós passamos por isso. Eu lembro quando eu era um pastor jovem, né, nas reuniões de presbitério, né, a gente comparava os números, mesmo na época de seminário, a gente comparava os números, como é que é, quantos que foram salvos, como é que é o tamanho da tua congregação, quantos membros, quantos líderes, quantos isso, quantos aquilo, quantos jovens, né, os programas, quantos programas você tem na tua igreja. Não me entendam mal, eu gostaria de ver as igrejas crescendo para tudo quanto é lado e de tudo quanto é forma. Gostaria de ver visitantes vindo e ficando, né? Vindo e ficando na igreja, permanecendo. Gostaria de ver a participação crescer, né? Exponencialmente. E todo mundo participar, se envolver na igreja. Não é só vir participar, visitar, assistir o culto. Não, participar, se envolver. Mas essa não é a realidade e muitas vezes nem o plano de Deus. Jesus não enviou os discípulos para ficar fazendo número, competindo um com o outro, para ganhar o mundo inteiro nesse sentido. O objetivo é o mundo inteiro, Mas como é que nós vamos fazer isso? Ele enviou os seus discípulos para fazer discípulos.
de todas as nações e pregar o evangelho ao mundo inteiro. Esse é o nosso objetivo. Nós não temos controle nas outras coisas, mas nisso nós temos controle. Então não significa que o mundo inteiro vai vir para a igreja, né? Vai ser devagar, né? Isso não vai acontecer assim. Vai ser devagar, complicado, difícil, né? Ele queria que fizéssemos diferença. E às vezes isso era feito uma vida de cada vez. E é esse aspecto dessa história aqui que eu quero enfatizar com você. Essa história aqui de Filipe tem várias lições, mas eu quero enfatizar esse aspecto com você. É fazer diferença. Uma vida de cada vez. A gente pensa em multidões, a gente acha que encher estádios, né? Eu lembro, eu fui evangelista itinerante da Mocidade para Cristo, né? Então trabalhava em ginásios, né? A gente pregava em ginásios, pregava aqui, pregava ali em igrejas, acampamentos, congressos, cada vez mais cheio, né? Então a gente acha, muita gente, não sei o quê. E a gente esquece que muitas vezes é um de cada vez. Essa história aqui está colocada aqui para aprender, para ensinar várias lições. E uma delas, que é extremamente importante, é a respeito da fazer diferença. Uma vida de cada vez. Nessa história aqui, se você entendeu, nós temos o Filipe no meio de um avivamento em Samaria. No meio de um avivamento. Pessoas estavam sendo curadas, ele estava pregando, a coisa estava pipocando, estava acontecendo muita coisa boa estava acontecendo. Ele estava no meio desse avivamento, e aí Deus tem um plano para ele, um plano diferente. Deus tinha em mente um homem, apenas um homem, uma pessoa. Nós estamos falando da capital, Filipe está na capital, Samaria, aquele negócio todo, cidade grande, milagres acontecendo, gente sendo batizada com o Espírito e aquele negócio todo, evangelizando, salvando almas, aquele negócio, e Deus falou, não, tem um homem. E Deus pediu para ele que parasse tudo que ele estava fazendo para ir para um lugar deserto. Fazer a diferença em apenas uma vida. Uma vida. E é esse o chamado, muitas vezes, de Deus para cada um de nós, queridos. Talvez a gente pense, eu quero fazer diferença para um monte de gente, para o meu bairro inteiro, minha família toda, meus colegas todos. E às vezes Deus quer que você faça diferença para uma pessoa. Então existem algumas coisas que a gente precisa saber aqui, para que a gente possa realmente fazer diferença, uma vida de cada vez. Deixa eu compartilhar, essa história é riquíssima nisso. Deixa eu compartilhar com você. A primeira coisa que a gente precisa saber é que nós somos servos. Essa é a primeira coisa que você precisa saber, a primeira coisa que eu preciso saber. Nós somos servos, apenas servos. É extremamente importante saber. Se Deus disser vai, nós vamos. Se Deus disser para, a gente para. E ponto final. Se Deus disser fala, fala. Se Deus disser fica quieto, fica quieto. Ponto final. Deus não precisou dizer 2 vezes para Filipe o que ele queria. Você vê no texto lá, texto extremamente importante. Olha só o que ele diz. Dispõe-te e vai para o sul no caminho que desce de Jerusalém. Este se acha deserto. Olha, ainda especifica que está deserto. Ponto. Ele se levantou e foi. Ponto. Está resolvido o problema. Deserto, né? Junta as malas e vai. Deus não precisou dizer 2 vezes, conversar na mente de Filipe. Deus era Deus, não é não? E ele era apenas um servo, nada mais, nada menos. Simplesmente um servo.
E é interessante que Deus fala, está deserto, não tem ninguém lá, mas eu estou no meio do avivamento. Vivemos num tempo, querido, que nós queremos dizer a Deus como fazer o ministério, não é não? A gente acha que nós somos dono da cocada preta, como diz o pessoal lá em Minas, né? Pelo menos no interior de Minas. Dono da cocada preta. A gente acha que aprendeu, já tem experiência, já sabe como é que funciona e tal. E se a gente precisar ensinar a Deus, tem gente que aí acha que pode ensinar a Deus, né? Queremos dizer para Deus como é que se faz. Não é bem assim, Senhor. Não é bem assim. Nós temos as pesquisas demográficas, os estudos das pessoas, e como é que funciona, o que eles querem, o que nós podemos oferecer, como é que a gente pode mudar para fazer com que eles gostem da nossa mensagem, da igreja, tudo isso. Nós sabemos de tudo isso. Achamos que a gente acha que sabe mais que Deus de ministério. Acabamos fazendo muito barulho, mas não fazemos diferença na vida de ninguém. A gente tem que entender que nós somos servos. Nós somos servos. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber nessa história aqui, para fazer diferença numa pessoa só, é que nós somos servos. A segunda coisa que a gente precisa saber é que a missão é de Deus. Dar uma pausa, esperar isso aí ir lá para o fundo da tua mente, do teu coração, aprofundar. Vou falar de novo, a missão é de Deus. Extremamente a gente entender isso. Não é nossa missão, não é nossa igreja, não é nosso ministério, é o ministério de Deus. A missão é de Deus. Tudo pertence a Ele. Ele é que sabe o que deve fazer, como fazer, quando fazer. Filipe sabia disso, ele entendeu isso. E entendia. Tudo que ele estava fazendo em Samaria era a obra de Deus. Estava pregando o evangelho, curando as pessoas, discipulando as pessoas. Era o que Deus tinha pedido para ele fazer. Então ele estava fazendo tudo isso. E tudo que ele ia fazer numa estrada deserta era também a obra de Deus. E parte do plano de Deus. Filipe entendeu, quando o Espírito fala para ele, para o que você está fazendo, vai para esse lugar deserto. E não falou mais nada. Não falou, um homem importante vai passar por... Não tem nada disso. Tem um rei ali que precisa de você, que vai fazer isso. Não tem nada disso. Simplesmente para o que você está fazendo e sai daí. Filipe parou e saiu. Simplesmente isso, obedeceu a ordem de Deus. A obra é de Deus. Essa obra com muita gente é de Deus. Lá no lugar deserto é Deus que está mandando para... É obra de Deus também. Estou indo. Juntou a mochilinha e me mandou pé na estrada. Porque nós temos uma ideia que sabemos como fazer a igreja. A gente acha que sabe como é que funciona a igreja. E achamos que ela nos pertence. Aliás, você deve ter gente na tua igreja que sabe, que pensa isso, né? Os donos da igreja, né? Os donos da igreja. E acha, né? Às vezes é o pastor, às vezes é um presbítero rico, um ancião rico, um diácono rico, seja lá qual o título que eles dão lá para a pessoa, um líder rico, ou uma pessoa que fala bem, fala muito, né? Então, aí nas reuniões, o cara controla tudo que está acontecendo, é o dono, então é a família. Tem igrejas que é a família, que é a dona da igreja, né? A igreja nasceu na casa deles, na tradição, aquele negócio todo e pronto. Eles são o dono. A igreja não nos pertence. A gente acha que nós somos donos da igreja, mas ela não nos pertence. A nossa missão, queridos, é a missão de Deus. É extremamente importante você entender isso. E as pessoas entenderem isso. Nós somos servos. E a missão é a missão de Deus, não é a nossa missão. Nós não temos uma missão em si. Ele é quem decide o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. É Deus que decide. A gente tem que estar disponível, disposto
a ser servo e a obedecer. Falou, olha, para aqui, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Muita gente, é só um agora. Então é extremamente importante a gente entender isso. Extremamente importante a gente entender isso. Que a missão é de Deus. E a terceira coisa que é importante a gente entender, e que eu gostaria de compartilhar com você, é que Deus sabe melhor. Deus sabe mais do que a gente, claro. Mas muitas vezes a gente pensa que não, né? Nós devemos entender que Deus sabe melhor do que todos nós. Às vezes pensamos que estamos desperdiçando nosso tempo e dinheiro em um lugar com uma pessoa. A gente não sabe de nada. Se Felipe vivesse hoje, olha o que eu pus aqui. Se Felipe vivesse hoje, provavelmente ele questionaria as orientações de Deus. Se ele fosse um pastor de hoje. Deus fala para ele, ó, vai, larga esse avivamento aí, cidade grande, muita gente, não sei o quê, e vai para um lugar deserto. Ele ia achar ruim. Ele ia querer saber por quê. Ele ia querer saber como é que eu vou deixar, com quem, né? Eu mostraria as pesquisas para o senhor. Olha que o senhor está vendo, tanto de gente está aceitando Jesus, tanto discipulado que precisa, escola dominical, nós estamos começando, culto nas casas, como é que eu vou deixar isso aqui? Ele ia provar para o Senhor que a Samaria era a melhor opção para o ministério. Não é isso, hoje em dia o pessoal começa a igreja com a pesquisa. Eles fazem a pesquisa, onde é que é o melhor lugar para começar uma igreja. Aí faz aquelas pesquisas e tal, e nesse canto, que tipo de gente tem lá? Então como é que a gente vai approach, né? Como é que a gente vai chegar lá com a mensagem, o tipo de trabalho, se tem criança, não sei o quê. Então eles começam com a pesquisa. Então provavelmente Felipe ia mostrar as pesquisas tudo para Deus. A melhor opção. E provavelmente ele ia falar, a melhor opção não é uma estrada deserta, no meio do nada. Essa não é a melhor opção de ministério. Mas Felipe sabia que Deus sabia melhor do que ele. Deus sabia o que ele estava fazendo e o que ele queria. E ele encontrou aquele homem, um homem, o eunuco da rainha de Candace, a rainha Candace da Etiópia. Provavelmente, queridos, Felipe nunca mais viu aquele homem. Eles se encontraram de novo no céu. Provavelmente ele nunca mais viu aquele homem. Foi, pregou o evangelho para o sujeito, falou da vida cristã, porque o cara pede para ser batizado, quer dizer, o cara entendeu o que precisava, os passos que ele precisava dali para frente, não era só aceitar Jesus e um abraço, Deus te abençoe, nos vemos daqui uns anos, depois que morrer. Não, ele compartilhou, ó, se é um cristão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Falou, então, aqui, ó, tem água aqui, por que eu não posso ser batizado aqui? Pode, vamos batizar. E aí Deus o leva, o Espírito o tira de lá. E provavelmente ele nunca mais viu aquele homem. Agora, a importante lição para nós aqui, que Deus sabe melhor. A tradição diz, a história diz, que quando os missionários chegaram na Etiópia, o país já conhecia Jesus. Quando os missionários chegaram na Etiópia, o país já conhecia Jesus. Aquele homem, um homem, pôde compartilhar as boas novas com o seu povo. Um homem. Filipe ficou sabendo disso quando ele chegou no céu. Ele nunca mais encontrou aquele homem, provavelmente, nunca mais encontrou aquele homem. E provavelmente, por causa da comunicação difícil daquela época, provavelmente ele nunca ouviu notícia do que estava acontecendo na Etiópia, por causa daquele encontro.
Ele foi saber disso tudo quando ele chegou no céu. E o cara foi lá recebê-lo. Falou, ó, lembra de mim? Tá vendo esse povo aí atrás de mim? Aquele encontro, naquele caminho deserto. Deus é aquele que sabe o que devemos fazer, sabe o que devemos fazer, para quem devemos fazer e quando devemos fazer. Ele é quem sabe o que vai fazer com a semente que estamos semeando. A gente tem só que semear, queridos. Nós somos servos, a missão é dele e ele é quem sabe. Às vezes você acha que eu preguei, mas não teve resultado nenhum. Você não sabe. Nós não sabemos. Você não tem a mínima ideia do que o Espírito Santo está fazendo com aquilo que nós estamos fazendo no reino de Deus. O meu desafio para você nesse momento da tua vida é para que você faça a diferença em uma vida. Em uma vida. Peça a Deus que lhe aponte para a pessoa certa, na direção certa. E ore para que a igreja tua também faça isso. Faça a diferença. Toque. Seja um instrumento de Deus na vida de pelo menos uma pessoa. Deixa Deus te usar. Seja só um servo, uma serva. A missão é dele. E ele é quem sabe o que deve ser feito. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra tão rica. E pedimos agora, Senhor, que o Senhor continue trabalhando na vida das pessoas que estão nos assistindo. E continue a usá-las para fazer diferença, Deus. Na vida de uma pessoa. Dá graça. Dá graça para mim, dá graça para elas. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Compartilhe esse vídeo com amigos, teus pastores, familiares, pessoal da igreja. Ajuda a gente realmente a abençoar outras pessoas, tá bom? Espero te encontrar durante a semana no nosso Pingo de Prosa. Se não, a gente se encontra aqui no fim de semana que vem. Um grande abraço. Deus te abençoe.